momento, responde aí, à luz das Escrituras. E o Responde Aí, à luz das Escrituras, deste mês de agosto do ano de 2022, vai tratar do tema A Revelação de Deus na História. E para conversar sobre o assunto, nosso convidado é Cristielson Augusto dos Santos, que é pós-graduado em Ciências da Religião, das Religiões e é professor de Ética Profissional, Bioética e também professor de História. O irmão Augusto, assim como nós o chamamos, ele é diácono na congregação ali, Batista em Areia Branca, né? Nós fazemos parte ali na Igreja Batista do Centenário e juntamente com o irmão Augusto, eu e minha família, nós congregamos ali sob a liderança do pastor Ayrton Santos dos Anjos. E muito obrigada, irmão Augusto, por sua participação, por aceitar o nosso convite, e você tem a oportunidade das palavras iniciais. Primeiramente agradeço o convite, muito feliz por estar participando do Responde Aí e poder contribuir um pouco com minhas impressões acerca do tema, né? E espero que seja satisfatório, né, para quem assista. Mas todos nós crescemos, né, como falando da palavra de Deus. Tanto quem pergunta, quem responde, quem assiste. Que Deus abençoe, né, essa conversa sobre esse tema. Amém. Eu acredito que vai ser de edificação ao conhecimento e à nossa fé também. Amém? Amém. E entre as revelações gerais de Deus, nós vamos trabalhar a revelação de Deus através da história. Revelação significa a manifestação que Deus faz de si, de seus atributos, de seus propósitos, a forma com que Ele se apresenta, se faz conhecer. E nós vamos estar falando neste Responde Aí da ação de Deus na história. Irmão Augusto, no livro do profeta Abacuque, nós somos comunicados da condição da nação de Judá. No capítulo 1, versículo 2, fala que a nação de Judá estava saturada pela violência. No versículo 3 do capítulo 1, dominada pela iniquidade. No versículo 4 do capítulo 1, havia prevalecimento de impunidade. E no entendimento do profeta Abacuque, Deus estava inativo. No versículo 2, a parte A do capítulo 1, ele diz: Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? E Deus quebra o silêncio e a aparente inativação, respondendo ao profeta que ele está trabalhando e controlando toda a história. E a gente verifica isso dos versículos 5 ao 11 do capítulo 1. Deus usa a Babilônia, a potência da época, porém uma nação pagã, pervertida, soberba, idólatra, para disciplinar o seu povo. Faz pra gente, professor Augusto, um apanhado histórico da Babilônia e Judá naquela ocasião e fala pra gente do agir de Deus, que muitas vezes não corresponde às expectativas humanas, mas é um agir para o cumprimento dos seus propósitos, dos seus desígnios e, em outras palavras, é para o nosso bem. Verdade, um conteúdo assim um pouco amplo, mas tentarei ser objetivo, né, para que quem esteja assistindo tenha uma compreensão mais clara, né. Eu gostaria de fazer uma ressalva que, falando da Bíblia, ninguém é uma autoridade absoluta, né? Trarei aqui as minhas impressões. A gente tem que reconhecer a nossa limitação de acordo com a palavra de Deus. E existem muitas linhas, né, teóricas, né? A palavra de Deus é única, mas existem muitas linhas teológicas, né? Trarei aqui as minhas impressões acerca do meu conhecimento prévio, né? Inicialmente, irmão, eu gostaria de falar do caput da pergunta, né? Que traz 3 palavras-chave antes de entrar na pergunta final, que é revelação, propósito e história, né? Como é que Deus se revela na história? Deus se revela através da sua criação. Quando Deus ele cria o mundo, ele cria o homem, escolhe um povo a partir da semente de Abraão e começa a se relacionar com esse povo. Ele se faz conhecido na história, se faz conhecido pela humanidade até os dias de hoje, né? E Deus ele age de 3 formas distintas aqui, várias formas, mas eu irei classificar 3, que é educando o seu povo, falando e orientando o seu povo e corrigindo, que é o final da pergunta, né? Chegarei lá já. Deus ele age educando quando o próprio Deus ele escreve a lei dos 10 mandamentos, um código de ética, um código moral distinto para aquela época, e ele inspira Moisés a escrever uma lei que traz ali questões jurídicas, questões até de higiene, questões comportamentais, e Deus ele cuida do seu povo orientando dessa forma.
Deus também ele age falando com o seu povo, né? Desde a criação, lá no Jardim do Éden, ele falava com Adão, ele falava com Moisés, falava com o povo diretamente. Depois ele começa a usar os profetas, e os profetas falam de Deus. Nos seus lábios estão aquela vontade de Deus expressa. E nos dias de hoje, Deus se revela falando conosco através da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, né? E toda a revelação do Senhor nos dias atuais está na sua palavra. E aqui cabe um alerta, irmã, que muitas vezes o que acontece são pessoas querendo ir além daquilo que Deus revelou, sendo que toda a revelação nos dias de hoje está na palavra do Senhor, e através da inspiração do Espírito Santo a gente consegue chegar às questões. Mas devemos saber, como o professor Frank Ferreira fala, não conhecemos Deus na sua amplitude. Impossível o homem conhecer Deus na sua amplitude, né? E no livro de Deuteronômio 29, uma passagem clássica, né, que muita gente conhece, né? O que é encoberto pertence a Deus, o que é revelado pertence aos homens. E muitas vezes, irmão, nós vemos pessoas, os crentes, querendo achar respostas para coisas que Deus não revelou. Por exemplo, o propósito de Deus, né? Por que Deus criou o homem? Isso é uma pergunta que muitos ateus, né, muita gente faz, né? Porque se Deus é poderoso, se Ele tem todo o poder, se Ele sabia que o homem ia errar, por que não criou um ser que não tivesse escolha e apenas o adorasse, né? E nós queremos ali que Deus revela essa intenção, Deus revela o propósito que Ele quis criar o homem livre, sabendo que o homem ia errar, que o homem seria caído, que seríamos dessa forma decaída, depravada, mas mesmo assim, diante disso, a sua criatura reconheceria o seu poder e adoraria Ele. Esse é o propósito que Deus nos revela, e diante da Escritura temos alguns propósitos, né? Então, Deus se revela na história através da sua criação. E como eu disse, não existe evidência que prova a existência de Deus, né? Muitas vezes a gente corre desenfreadamente por querendo buscar uma evidência, uma prova cabal que Deus existe. E eu digo que isso não é possível, né? Não existe uma prova, uma evidência de Deus. Sabemos que existem evidências que mostram algumas coisas da Bíblia, né? Sabe por que, irmão, Deus não revela, que não deixa uma prova cabal? Porque Deus, quando ele surgiu, não existe o registro do surgimento de Deus, ninguém criou Deus, ele existiu, ele criou o mundo e pronto, né? Porque no momento que a gente tiver uma prova da existência de Deus, que a gente tiver algum registro, a nossa fé acaba. Porque a nossa fé se baseia no espiritual, no sobrenatural, e a ciência não reconhece. Recentemente, lá na igreja, a irmã estava presente, eu preguei sobre isso, né? Porque se a gente matar o sobrenatural, acaba a fé. A nossa fé é naquilo que a gente não se vê. Existem muitas teorias querendo comprovar a existência do homem. Isso é o grande enigma da humanidade, né? Existem aí mais ou menos umas 23 escolas que buscam explicar o surgimento do homem, né? E todas elas fracassam, uma mais absurda que a outra. Existem 3 que são bastante conhecidas, né? Que é a evolução das espécies, Charles Darwin, do Big Bang, que uma explosão criou o mundo, e agora uma nova que muitos crentes estão indo, né, que é a partícula de Deus, o bóson de Higgs, né, uma partícula que surgiu ali do acelerador de partículas, e muitos crentes acreditam que, não, então Deus criou essa partícula e essa partícula se desenvolveu. Então, irmão, esse primeiro alerta que eu queria deixar aqui registrado, que não podemos estar indo além do que a palavra nos revela, né? Existe muito registro acerca de Deus, que a ciência não reconhece, mas como eu digo, Deus não tem como provar a existência de Deus. A gente crê em Deus pela fé, e a fé que Ele nos deixou. Nós acreditamos que Deus existe e pronto, né? E em relação à história, né? A história, existe um grande debate, né? Se a história era uma ciência, se a história era uma arte. E no século XVIII, a história ela começa a ganhar um caráter de cientificidade, né? Através da escola positivista, né? De Augusto Comte, uma vertente filosófica, né? Em que ele dizia que o que era história, se ela tivesse um método, foi criada uma metodologia para a história e apenas fontes escritas. Só que aí gerou um grande problema, né? Porque
A história, principalmente, ela se baseava naquelas fontes escritas. E as fontes escritas, como nós sabemos, era restrita aos grandes reis, né? As grandes autoridades da época, que tinham seus escribas, que gostariam de deixar registrado o seu reinado pelos anais da história. E aquele povo, né, o povo simples que vivia, que influenciava e era influenciado, muitas vezes chegava de lado, né? Até que no século XX, por um historiador chamado Mark Bloch, ele começa a ampliar, né? Ele era um soldado, né? Ele morreu na Segunda Guerra e ele dizia, olha, imagine um general que está no campo de batalha, né? Tudo que ele sabe é pelo mensageiro que traz essas informações. Aí a história começa a ganhar esse caráter de ampliar suas fontes, né? A fonte da oralidade, a micro-história, e quem se preocupava em relatar as pessoas que não eram grande autoridade, a Bíblia, né? A Bíblia traz história de pessoas simples, traz essa micro-história, essa riqueza, e nós temos essas fontes no dia de hoje. Hoje, esse vídeo que nós estamos gravando é uma fonte, né? Isso ampliou, né? E cada dia que se passa é descoberto muitas coisas que comprovam a influência de Deus, ou seja, o agir de Deus na história, a relação de Deus com o povo, que chega até os dias de hoje conosco, prova a existência de Deus. Iniciando agora falando aí de Abacuque, né, é um livro muito rico, é impossível a gente falar muita coisa aqui, porque o tempo não daria, né? Mas realmente é uma das profecias assim que a gente fica perplexo, né? A oração dele ali mesmo, falando que mesmo que falte tudo, que a figueira não floresça, né? E Abacuque, ele traz um outro grande enigma da nossa sociedade, da humanidade, principalmente daqueles que não acreditam em Deus, né? Ali o profeta, ele está tendo uma conversa com o Senhor, como a irmã relatou, né? Vendo toda aquela situação, né? De Judá caída, injustiça, muitos crimes acontecendo, pessoas repudiando mulheres, pessoas matando esposo para ficar com a mulher, e tantas outras práticas que não agradavam a Deus. E ele falava, né, ele inconformado, Senhor, onde o Senhor está? Tanta maldade, tanta injustiça. Ele clamando por justiça, ele começa a falar com o Senhor e questionando por isso, né? E o Senhor diz, olha, ainda vai ficar pior. Eu vou levantar uma nação idólatra, que no caso seria a Babilônia, e esse povo será levado cativo. E ele não tem uma resposta para isso, porque no próprio livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, diz que os olhos do Senhor não podem contemplar a maldade. E ele fica naquele enigma, por que, Senhor, disso? E ele não tem uma resposta clara, o Senhor fala com ele, mas ele não entende. Porque isso também, irmã, é um grande enigma da humanidade, né? As pessoas dizem, né? Deus não é bom, Deus não criou tudo, né? Porque ele criou a maldade. Muita gente questiona isso, eu não concordo com isso, né? Isso aí é o paradoxo de Epicureu. Muita gente pensa que quem falou isso foi Nietzsche, né? Mas não, foi Epicureu. O paradoxo de Epicureu é o seguinte, ele disse, olha, Deus não é bom, e por que ele permite a maldade? Então Deus não é bom, porque ele vê a maldade e não consegue interromper. Então ele seria fraco, ele seria cruel. E tem esse enigma de Epicureu, né? E muita gente nos dias de hoje tem essa dificuldade, né? Por que eu sofro? Por que existe a maldade? Né? Por que Deus criou o mal? E a resposta é o seguinte, Deus não criou o mal, né? Porque o mal não existe, né? Muita gente fica sem saber responder isso, porque Deus só pode criar uma coisa que existe. O mal não existe, a gente sente os efeitos do mal. Por exemplo, para ficar mais claro para quem está nos assistindo, por exemplo, o frio ele não existe, né? Os pesquisadores, os cientistas já pesquisaram e o frio ele não existe, né? O frio é tão simplesmente a ausência do calor. Não tem uma fonte do frio, né? Nós temos uma fonte de calor que é o sol. E por que existe o Alasca? Porque não tem calor suficiente. Isso é provado pela ciência. Bem assim é o mal. O mal é a ausência de Deus. Quando o povo se afasta de Deus, o mal assola aquele povo. E essa resposta que ele dá a Abacuque, ele meio que não entende, porque a gente tem que fazer uma análise, uma exegese. Quando a gente vai analisar uma fonte histórica, a gente faz o seguinte, a gente viaja para o local, né? Vamos viajar agora para Israel, a gente está vestido com as roupas, vendo aquela realidade, vendo o solo, vendo a fauna, a vegetação, né? Olhando ali o profeta na casa dele,
Como é que será que ele estava? A gente lê, a gente pensa, a primeira lida a gente vê uma prepotência, né? Ele questionando Deus, né? Por causa daquilo, né? Por que daquilo, né? E quando a gente entra, né, no texto, a gente vê que um profeta ele tinha toda uma reverência, uma purificação para falar com o Senhor. E eu vejo ali um homem no gesto de humildade, né, prostrado diante do Senhor, com suas vestes rasgadas, ou até mesmo coberto de cinza, e perguntando a Deus por que daquilo, porque ele não suportava. E diante disso, Deus diz, infelizmente, o povo de Israel vai passar por isso, mas o profeta Jeremias, que profetizou sobre o cativeiro na Babilônia, o profeta Jeremias também viu que o povo, que cessaria aquele cativeiro, né? A irmã pediu para fazer um apanhado sobre Judá e sobre Babilônia, né? Nós podemos olhar de 3 formas, né? Realidade, o contexto da época e o propósito, né? Ou seja, estado, realidade e propósito. Qual era o estado de Judá naquele momento, né? Judá, ele vinha de 3 reis que tinham um reino unificado, Saul, Davi e Salomão, cada um reinou 40 anos, e devido ao pecado, esse é o principal pecado, que era o da idolatria, o reino ele foi dividido, né? Foi dividido em reino norte e reino sul, porém, a promessa de Deus que a descendência de Davi não cessaria, né? O reino de Israel ficou o reino norte com 10 tribos, ela foi dispersada pelos assírios, até hoje não sabe onde estão essas 10 tribos, foram dispersadas, e ficou o reino de Judá com 2 tribos, sendo a principal, a tribo de Judá, e reinando a dinastia ali de Salomão, né? Roboão foi o primeiro rei, o último rei ali foi Jeoaquim, depois seu filho assumiu Joaquim, já foi levado em cativeiro. Depois teve Zedequias, que reinou sendo vassalo, se rebelou, e ele teve uma morte cruel na Babilônia, né? Onde o rei mata seus filhos e depois o cega, e depois ele morre lá. E o que é que acontece? São 20 reis ao todo, mais ou menos, 20 reis que reinaram em Judá, e poucos reis justos, né? A maioria promoveu a idolatria institucionalizada, né? E o principal motivo que desagradou o Senhor era isso, né? A idolatria do povo de Judá. E a Babilônia era um povo que surgiu ali na Mesopotâmia. A Mesopotâmia era um lugar chamado de crescente fértil, porque ele tinha a forma de uma lua crescente, né? Era uma terra fértil, inclusive eles ampliaram com tecnologia, fazendo diques para sobreviver ali e plantar. Naquela região existiam muitos povos, né? Principalmente que ali surge depois da Torre de Babel, né? Uma construção chamada Zigurates, que eles queriam alcançar, né? Ou seja, o material queria alcançar o espiritual, o sobrenatural, queria chegar até o céu, e Deus dispersou aquele povo, cada um falando uma língua diferente. Ou seja, na Babilônia, o próprio Abraão sai da região da Mesopotâmia, e naquela região tinham 5 povos. Tinham os sumérios, os acádios, os amorreus, os assírios e os caldeus, né? E cada um daqueles povos, eles tinham uma cultura diferente, uma cultura peculiar, mas todos eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses e muitos em comum. A diferença do povo de Judá para o povo da Babilônia naquele momento que eles só adoravam um único Deus, né? A idolatria, ou seja, monoteístas, né? E o que é que acontece? Que levanta-se um reino e cai outro. O primeiro reino, ali foram os assírios, né? Os assírios começaram a governar, dominando o ferro. Os assírios não, os sumérios, né? Dominando o ferro. Aí se levanta o governo acádio e derruba o reino sumério. E é importante a gente entender que a gente está falando assim, mas de um evento para o outro durou cerca de muito tempo, né? Não tem como a gente detalhar aqui cronologicamente, que seria inviável. Mas foram várias batalhas, né? E o povo de Judá tinha relação com esse povo até mesmo de forma comercial, né? E por isso o povo de Judá era contaminado. Então os sumérios se levantam, os acádios derrotam. Depois se levanta um reino chamado dos amoreus, ou não amoritas, né? Amoritas tinham um rei chamado Nabucodonosor, né? Que era filho de Nabucodonosor I, e surge esse rei, Nabucodonosor não, Hammurabi, né? No reino dos amoritas, né? Se levanta Hammurabi, derrota os acádios,
E ali tem o primeiro reinado da Babilônia, né? Com um rei chamado Hammurabi. E é muito conhecido ele, né, pelo Código de Hammurabi, que ele escreveu inspirado na lei de Talião, a lei antiga, chamada Talionis Legis, né, que era a lei da igualdade, aquele do olho por dentro. E Hammurabi, né, ele governou ali o primeiro império da Babilônia, né, ou seja, sendo um amoreu, e foi o primeiro império forte. Depois se levanta os assírios, aí sim os assírios derrotam, né, os amoritas, e depois se levantam os caldeus, né, com Nabucodonosor. Agora sim, Nabucodonosor, e ele começa a erguer o império neobabilônico, né, essa Babilônia forte. E ele era filho de um rei chamado Nabucodonosor I, e depois ele teve um filho chamado Nabucodonosor, que a gente conhece, né, como o Nabucodonosor II, que é esse que a gente conhece, né? E ele fez uma aliança com a Média, casando seu filho Nabucodonosor com Amites, né? E o Império Neobabilônico se tornou muito forte. O Império Neobabilônico, ele derrota os assírios, ele derrota também o Egito na Batalha de Carquemes, e ele faz 3 invasões a Israel. No ano 605, ele traz alguns cativos, entre eles Daniel. No ano 597, ele faz mais uma nova investida, traz outros cativos. E em 586, né, ele destrói completamente, né, fica só algumas pessoas vivendo uma condição de miséria. E interessante que Deus, ele não abandona seu povo. Existem 3 profetas nesse tempo profetizando Israel, né? Profetizando inclusive o fim do cativeiro, mostrando por quê, né? Tinha Jeremias em Israel, tinha Daniel, que foi levado dentro do palácio, e tinha Ezequiel, né, no rio Quebar, fora do palácio, profetizando, né? Esse era o contexto. Então, o reino de Judá, ele sofre isso, né? Cai nas mãos de um império babilônico, um império que adorava Marduk, que adorava Ista, que tinham tantas práticas que Deus abominava. Era um exército totalmente cruel e sanguinário, só que ele tinha essa prática, né? Alguns, os nobres, ele levava para o palácio, e outras pessoas levavam para as construções, né? A Babilônia ergueu várias construções ali naquele local, jardins suspensos, né? Depois da morte de Saddam Hussein, algumas excursões arqueológicas ali descobriram muitas coisas interessantes daquela época, né? Muita tecnologia relacionada à matemática, astrologia. Ou seja, o povo viveu na Babilônia por 70 anos. O propósito de Deus era extinguir a idolatria institucionalizada, né? Porque o principal pecado foi esse. O povo é levado por isso. Na Babilônia acontece ainda algumas coisas que fomentam a cultura do povo de Israel. Por exemplo, a Talmud é escrito naquele tempo, né? Por isso que é chamado de Talmud babilônica, né? As pessoas aprenderam algumas coisas, o povo não se dispersou, né, da cultura ainda, e depois desse cativeiro o povo retorna. Esse, de uma forma geral, abrangente, seria o contexto da Babilônia, né? Ali da Mesopotâmia, e do povo de Judá. Um apanhado histórico, não é isso? Então, assim, Deus muitas vezes o agir de Deus não corresponde às nossas expectativas, não é isso? Não é aquilo que a gente está esperando ou mesmo querendo. Mas Deus, eu costumo dizer que é aquele que usa até mesmo as falhas, os erros humanos para convergir para a realização dos seus propósitos. E foi assim, naquela ocasião, também com relação à nação de Judá. Uma forma de corrigir, trazer o povo de volta para si, né? E o irmão Augusto, inicialmente, também ele falou que a Escritura, ela tem um único significado, né? Uma única interpretação. E isso é fato, não existem diversas interpretações. O que existem são diversas correntes, né? Correntes teológicas, mas a gente sabe que existe uma única realmente interpretação, um único significado realmente para as Escrituras. De repente, uma dessas linhas, uma dessas correntes realmente é a que ou mais se aproxima da interpretação correta, do significado correto, né? Ou realmente é de fato o significado correto. E uma coisa que eu também achei interessante com relação ao irmão ter falado também sobre a questão de Deus se revelar, da gente crer em Deus pautado no sobrenatural, né? E
a gente, o homem que não conhece Deus, ele não vai realmente reconhecer a presença de Deus, o agir de Deus. Ele não vai enxergar isso, mas a gente consegue enxergar, e esse sobrenatural ele se torna até de certa forma natural pra gente, né? Gosto de uma frase do Adalto Lourenço, né? Ele que é cientista, ele fala que o universo, ele é como as digitais de Deus, está impressas as digitais de Deus no universo, né? E em Romanos capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus fala que porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então, o poder de Deus, a divindade de Deus, elas estão ali registradas na criação do universo, né, irmão Augusto? Eu falo em relação à prova científica, sim, né? Sim. A espiritual, na sobrenatural, as digitais de Deus, sim, né? A gente vive, a gente sente a presença do Senhor. Sim, né? Sim. Eu falei da questão científica. Não, sim, porque só pra gente esclarecer, né, pra ficar claro realmente, para o pessoal não entender assim que o irmão falou algo que não quis falar, certo? Professor Augusto, fala pra gente da profecia escrita no livro do profeta Daniel, dos capítulos 7 ao 11, né, de uma forma resumida, acerca da sucessão do Império Babilônico para o Império Medo-Persa, do Medo-Persa para o Greco-Macedônio, até a fragmentação desse Império Grego. Não tem como a gente assim fazer uma exegese, uma hermenêutica toda aqui do grupo, mas vamos traçar alguns pontos principais, né? O ponto principal é que existiam 4 grandes impérios. Existiam outros impérios, por exemplo, o Império Egito. Mas na profecia de Daniel fala de 4 impérios. E esses 4 impérios, de alguma forma, agiu para o propósito de Deus para com o povo de Judá. E todos esses 4 contribuíram de alguma forma. Nós tivemos aí o Babilônico, que ele durou do ano 626 ao ano 539. Depois se levanta o Império Medo-Persa, que vai de 539 a 330. Depois se levanta o Império Grego, que vai de 330, Grego-Macedônio, que vai até o ano 63. E de 63, como a história resiste à história antiga encerra com o final do Império Romano, no ano de 476. Ele vem se desfragmentando e encerra. Então, o que o profeta Daniel traz... O livro do profeta Daniel é dividido de 2 formas, né? A parte histórica, que vai de 1 a 6, muita gente sabe disso, né? E de 7 a 12 é a parte profética. A profecia, ela tem uma função, né? A função é alertar o povo, consolar o povo, né? Mostrar ao povo o agir de Deus e como Deus vai agir daquela forma. E a profecia é o que vai acontecer no futuro, né? Algumas coisas do livro de Daniel foi escrito apenas para o povo judeu, mas algumas coisas do livro atingem nós nos dias atuais, né? Não vou entrar na questão de escatologia, mas apenas explicando essas questões que aconteceram, né? No capítulo 7, né, algo interessante, Daniel está dormindo. No versículo 1 diz que ele está dormindo e ele tem um sonho. No versículo 2, esse sonho ele vê um grande vento agitando o mar. Existe também uma linguagem figurada aí, né? Mar muitas vezes quer dizer o povo. E desse mar, no versículo 3, ele diz que surge 4 animais, né? Ou seja, 4 animais referente a 4 impérios, né? E ele relata, né? O primeiro animal é um leão que tem asas, né? E esse leão, essas asas são cortadas, ele se levanta sobre 2 pés e ganha uma mente. Esse primeiro animal é referente ao reino da Babilônia, como a gente pode observar o reino da Babilônia, né? Quem já observou algumas imagens históricas e arqueológicas, o símbolo é um leão com asas, né? Ali até mesmo o símbolo de reverência a Marduk ali. Então, esse primeiro animal, ele é referente à Babilônia. O segundo animal que Daniel vê na sua visão é um urso, né? Um animal muito forte, e esse urso ele traz 3 costelas sobre a sua boca, né? Aí é referente ao Império Medo-Persa e 3 grandes cidades que o Império Medo-Persa conquistou. Existe uma divergência, né? Alguns dizem que foi a Babilônia, a Síria e o Egito. Alguns colocam a Líbia,
mas não importa. Foi 13 grandes cidades da época que o Império Medo-Persa conquistou. O terceiro animal é um leopardo, né? Esse leopardo ele tem 4 cabeças, 4 asas, mostrando ali, né, a velocidade que o Império Grego Macedônico conquistou naquela época. E as 4 cabeças significa a fragmentação do Império. Após a morte de Alexandre, né, são levantados 4 generais, e significa essas 4 cabeças. Interessante a gente observar que sempre vem de um animal nobre para um animal de inferior, né? E o último animal desses 4 a ser levantado é um animal que não tem semelhança com nada até então da fauna daquela época, né? Daniel disse que era um monstro, né, com dentes de ferro, que tinham 10 chifres. Desses 10 chifres surge um chifre que derrota os 3 chifres, que é referente aos 3 últimos impérios. E esse chifre ele tem olhos e tem boca e ele blasfema, né? Aí seria referente ao Império Romano, e de fato isso aconteceu, né? É interessante que no capítulo 2 de Daniel, né, o rei Nabucodonosor tem um sonho, né? E é um sonho profético que aponta também para esses 4 reinados, né? Lá no capítulo 2 existe uma estátua, né? Daniel é chamado a revelar aquele sonho que Nabucodonosor tinha e a interpretação da estátua. Era uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, uma estátua de formato de homem, né? Uma cabeça de ouro, que era referente ao reino da Babilônia, o busto e os braços de prata, referente ao Império Medo-Persa, a pelve e as pernas de bronze, referente ao Império Grego, e os pés misturados, uma mistura de ferro com barro, né? Veja que aí segue a mesma sequência, né? O ouro, material nobre, até o material mais baixo. Ou seja, isso indica que todos esses impérios eles vão decaindo com o tempo, né? Eles vão perdendo a força, eles vão ficando menos nobres, né? E o tempo deles estão se esgotando, né? E nessa mesma visão aparece uma pedra que não foi retirada de mão, e essa pedra atinge, né, a base da estátua, e a estátua se destrói. Nós podemos observar ali que no capítulo 5 de Daniel, né, o Império Babilônico ele cai, né, no reinado do rei Belsazar. E ali, ou seja, Deus levanta um império que naquele momento era menor. A Babilônia era muito superior à Pérsia. A Babilônia ela tinha paredes, ela tinha fosso, ela era fortificada, mas o propósito de Deus estava indicando que ela cairia. Veja que quando a gente vê essa sucessão, né, do império mais forte sendo caído por um império inferior, né? Ou seja, o ouro caindo para a prata nesse momento, né? Então, os medos e os persas fazem uma aliança com os medos. Nesse momento, a Pérsia havia crescido, ganhado muitos territórios, né? Vários territórios faziam parte da Pérsia, e ela faltava derrubar o Império Babilônico, que era muito forte, mas aí eles têm uma estratégia, né? Eles desviam o curso do rio Eufrates, que passa por dentro da cidade, invade a cidade e toma o Império Babilônico, né? E qual o legado, né? A Babilônia, nós vimos que o povo cresceu, o povo cultivou ainda, né, a questão da ciência, da cultura, né? Não absorveu a idolatria, que Deus, né, o propósito de Deus era isso, o povo entendeu. Quando eles voltam do cativeiro, eles não estão com a idolatria institucionalizada, né? Pode ser que um ou outro, algum povo, né, poderia se corromper, isso é fato, mas não institucionalizada, né? Aí o que acontece? O legado dos persas é que ele liberta o povo, né, do cativeiro, e promove que o povo volte e reconstrua Jerusalém. Né? Jerusalém reconstruiu o templo, né? Não foi fácil, a gente vê no capítulo 10, né, Daniel falando em algumas dificuldades, no versículo 9 ele orando pelo povo, e a gente vê no versículo 8 né, que Deus fala também, no versículo 8 ele repete essa questão dos impérios. Ele fala de um carneiro com 2 chifres,
referente aí ao Império Medo-Persa, 2 chifres, e fala de um bode, né? Um bode peludo, e é com apenas um chifre, e esse bode, ele destrói esses 2 chifres, né? Que eram esses 2 chifres, e pelo seu poder se divide em 4. Mais uma referência ao Império Grego Macedônico, né? Que agora está derrotando esse império que destruiu a Babilônia, que era o Império Medo-Persa, né? E a gente vê essas características bem claras, né? Olha, é um rei que vem do Ocidente, vem sobre as águas, que a palavra fala que ele vem sobre as águas, mas vem sobre a terra sem tocar na terra, ou seja, vem pelas águas, né? Pelo Mediterrâneo. O Império Grego, ele era muito fragmentado, né? Ele nunca teve uma unidade, né? O Império Grego, ele nasce desde o período pré-homérico, a partir das poesias de Homero, né? Ilíada, que é bem conhecido, né? A Guerra de Troia, a Odisseia. O povo grego, ele tinha o sentimento, olha, o nosso império cresceu. E como é que a gente identifica quem é grego? Através da língua, né? A língua foi a primeira identidade que os gregos impunham, né? Então não tinha muita unidade ali, mas se levanta um rei chamado Alexandre, filho de Filipe II, né? Que morreu, mas desde a época de seu pai já era guerreiro, já tinha um exército ali com mercenários também ajudando, né? Alexandre, que a história chama de o Grande, né? Que seria, na verdade, Alexandre II. Alexandre, ele é educado por Aristóteles, né? Ou seja, ele é um rei, né, que tinha no seu sangue ser guerreiro, batalhar, mas também tinha a questão da cultura, da inteligência, né? Da filosofia grega ali. Também eram politeístas, né? Adoravam vários deuses, né? Como Zeus sendo o principal do seu panteão, Atenas, né? Vários deuses ali, Poseidon. E eles eram idólatras, e ele conquista, né? Como está no capítulo 8, né, do livro de Daniel, versículo 20 e 21, fala, né, que esse bode, ele vem do Ocidente e destrói esses 2 chifres, que é o Império Medo-Persa, e ele conquista ali o mundo, né, naquela época, tanto o Ocidente como o Oriente, né, ele conquistou e expandiu por ali. Pronto, então assim, esse livro de Daniel é de uma riqueza profética e histórica, assim, que impressiona, que encanta, né? Eu fico maravilhada de ver a descrição ali. Lógico que, como a gente falou inicialmente, como você falou inicialmente, existem correntes teológicas que não vê a estátua como como menção aos impérios, mas eu acredito que essa interpretação ela é a que mais se aproxima, é a mais coerente com o que a gente vê, né? Ali, apresentando um império babilônico, o império da Média e da Pérsia, depois o Império Grego-Macedônio, depois vem aí o Império Romano, até naquela mistura, né, de barro e ferro que a gente que faz alusão também aos bárbaros, né? Um povo misturado que foi ali e acabou com o Império Romano. E uma riqueza de detalhes que a palavra de Deus nos traz ali, quando fala também dessa fragmentação do Império Grego, ali no capítulo 11, nos apresentando essa fragmentação do reinado de Alexandre depois da sua morte para os seus 4 generais, sendo que ele não tinha descendência. Então, assim, essa riqueza de detalhes histórica e profética é algo assim que são evidências para nós que já cremos realmente, né, meu irmão? Beleza da palavra de Deus. E, irmão Augusto, entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos um intervalo de 400 anos, chamado de período intertestamentário ou período do silêncio. Nesse período, houve alguns acontecimentos que contribuíram para a efetivação da plenitude dos tempos. Aspectos culturais, sociais e políticos convergiram, criando um cenário favorável para o cumprimento da promessa do Messias e a expansão do cristianismo. O Antigo Testamento se encerra com os persas, dominando o mundo antigo, e o Novo Testamento inicia com os romanos no poder. O livro do profeta Malaquias, a última literatura de fato do Antigo Testamento, data um período aproximadamente de 430 anos antes de Cristo, enquanto o Evangelho segundo
Marcos, né? Ele foi escrito aproximadamente 55 a 65 da nossa era, depois de Cristo. Daí um intervalo de aproximadamente 400 anos entre Antigo e Novo Testamento. Nesse inteirinho ocorreu a helenização e a sucessão do Império Grego para o Império Romano. Faz pra gente, professor Augusto, um pano de fundo. Faz pra gente um pano de fundo desse cenário grego-romano e de suas contribuições para a plenitude dos tempos, que só confirma o total controle do nosso Deus na história. Verdade. Realmente isso mostra, né? Nesse período, essas questões que a irmã levantou, realmente são provas assim que a história, o mundo vai ter que se render. Porque enquanto eles procuram, né, justificativa na ciência e não é provada, né, cada dia que se passa, a teoria do criacionismo, que Deus criou o mundo, né, ganha mais força, né? Até 2010, quando eu fazia faculdade, né, eu entrei ali mais ou menos em 2010, praticamente era pecado na sala de aula você falar do criacionismo. Era abolido, né? Você praticamente era deixado. Isso foi mudando, né? Porque essa questão que eles não acreditam no sobrenatural, na existência de Deus, desse Deus soberano que por si só se criou, nada o criou e que ele criou todas as coisas, mas a história ela traz muitas evidências dos acontecimentos bíblicos, né? Tanto da Arca de Noé, quanto a questão mesmo do dilúvio ali, muitas evidências são trazidas, né? Mas praticamente será proibido de falar isso. Hoje em dia já é aceito, né? Eles se tratam como teoria, né? Para nós é uma verdade. E a questão da helenização foi assim um acontecimento incrível em todas as áreas, em toda a sociedade, até os dias de hoje, desde o nosso vocabulário, e tudo que nós fazemos tem uma influência helenística ali. Por que helenística? Eles acreditavam num Deus chamado Heleno, e viviam numa região chamada Elade, e isso desde o Império pré-romérico, né, no surgimento da Grécia. E eles eram conhecidos como helenos, né? Eles têm esse conhecimento. E a helenização do mundo, né, acontece principalmente com Alexandre o Grande. Ele ganha notoriedade, avança, ele constrói várias cidades com seu nome de Alexandre. Então a lendária, né, Alexandria, que tinha uma grande biblioteca, difusão de conhecimento, e por ele ter sido um discípulo de Aristóteles, ele levava isso, né? Ele não impunha a força. A primeira coisa que eles colocavam era o idioma, né, o idioma grego, né? As pessoas eram obrigadas a falar, porque era uma marcação ali que o Império Grego tinha chegado, né? E isso contribui também para o conhecimento do povo, falando agora específico de Judá, né? Tendo contato com essa cultura, tendo contato com tudo que era escrito, com tudo aquilo que era da época, e eles vão criando isso, né? Essa cultura da helenização, alguns rejeitavam, outros não. Mas até o Novo Testamento a gente vê as marcas da helenização que foi escrito em grego, né? E Alexandre, ele tinha essa cultura, né, de levar a helenização, e ele não entrava em choque com as outras culturas, né? Ele passou por muitos povos, ele viveu pouco, né? Ele começa ali com 22 anos, morre com 32 mais ou menos. E aí começa a surgir um dos grandes problemas, né? Porque quando ele morre, ele não tem filho, ele tem 4 generais, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, né? Cassandro fica ali na região da Macedônia, Lisímaco na região da Trácia, né? Ptolomeu fica na região ali da Palestina e do Egito, e Seleuco fica na região da Síria, né? Também pegando parte ali da Mesopotâmia. Aí o que acontece? Até o governo dos Ptolomeus, eles deram continuidade a essa helenização cultural, essa interação dos povos, não impunham ali sua cultura. Eles levaram, sim, a idolatria, a adoração a vários deuses, né, os politeístas que eles eram, mas ele não impunha aquilo ali, tinha uma certa liberdade, inclusive surge ali a Septuaginta, né? Sim. A Septuaginta comentada, 72 sábios, né, foram levados ali para Alexandria, os Ptolomeus, né, dando sequência a um projeto que era de Alexandre, né, que ele se interessava muito por essa cultura, né. Mostra quando ele ia para o Egito, ele ficava característico do Egito, ia para a Índia, absorvia aquela cultura. Era uma pessoa muito aberta para a sua época, né. As pessoas já conhecem apenas ele como batalhando, mas não, ele era uma pessoa que era um homem à frente da sua época, e nós vemos aí que a mão de Deus, né? Coisas que o Império Grego conseguiu foram fantásticas nessa época. Aí o que acontece?
Surge ali também os escritos do Mar Morto, nessa época, que foi descoberto depois, mas que foi escrito nessa época, vários escritos, e os livros apócrifos, né? Então, o Império Seleucida, né, de Seleuco, ele cresce muito, né? E ele era um império muito violento. E tiveram ali uma dinastia, tanto Ptolomeus como Seleucus, ele tinha uma dinastia, né? O pai morria, o filho assumia, era a família. E vai tendo uma sucessão de dinastia, até que chega o Epifânio IV, né? Seleuco IV, que chama de Antíoco Epifânio, né? Uma figura bem conhecida, né? E ele começa ali uma revolução, porque ele começa a introduzir idolatria, ele quer erradicar o judaísmo, ele leva um porco para ser sacrificado no templo, ele começa a perseguir, e ali nós vemos que Deus, né, usa a mão dele poderosa nessa ação, porque ele levanta Matatias, né, que depois vai vir da descendência dele, Judas Macabeus, e são a revolta dos Macabeus, né, que na verdade foi uma reação àquilo ali, e os Macabeus têm vitória naquilo ali, né, e consegue livrar, né, das mãos, né, do povo seleuco ali, né, e interrompendo ali, de certa forma, a helenização, mas a helenização continua, né, levanta-se o povo, né, que é o reinado dos amoreus, né, asmoneus, perdão, com H, asmoneus, né, que eles têm ali vários, tem Hircano, e tem uma grande revolução ali, até que, né, se levanta o Império Romano, ele vem começando a crescer, né, o Império Romano vem primeiro a monarquia, depois a república, depois o Império Romano, né, na figura de Pompeu, invade Judá, Israel, e ali começa a tomar conta. Mas a influência, né, do helenismo, como chega no dia de hoje, o helenismo ele levou a história, com o pai da história, Heródoto de Halicarnasso, tinha também ali outro homem grande, notável da história, que era Tucídides, todos os gregos nesse período do interbíblico, que ele contava a história e dava suas impressões, né? Era a história crítica, né? Mas o pai da história era Halicarnasso. Ali também nós vemos a medicina, né? Porque até então o que tinha era curandeirismo, né? Muitos curandeiristas, né? E com o curandeirismo vinha rituais, muitas vezes pagãos. Então, com a medicina chega, a ciência chega, começa a apartar um pouco disso, né? Também eles levam os Jogos Olímpicos, que até hoje nós temos isso aí, né? Várias batalhas, como a batalha de maratona, né? Que um soldado correu 40 quilômetros, por isso o nome maratona. Tiveram várias batalhas, a gente está contando aqui de uma forma bem resumida para a gente entender o contexto. E, enfim, né? A filosofia grega, muitas coisas, muitas ciências foram nessa época que a gente usa hoje. Por exemplo, na filosofia tem muitas correntes, né? O atomismo, né? Eu também trabalho na área da saúde com radiação, e a teoria atômica para a produção do raio-x hoje é desde aquela da antiguidade, né? Da filosofia grega, surgiu lá. Interessante. Quer falar alguma coisa sobre a questão do Império Romano? Falou do Império Romano. Rapidinho, né? Esqueci. O Império Romano, né, ele ascende Pompeu, Augusto César, depois Tibério César, vários César, né, vem depois. Mas ele começa ali, né, de certa forma, não rompe com a helenização, mas ele começa a impor também a cultura romana. O romano e o grego era meio misturado. Por exemplo, Zeus dos gregos era Júpiter dos romanos, né? Atenas dos gregos era Minerva dos romanos. Poseidon dos gregos era Netuno dos romanos. Ou seja, a cultura era muito parecida. Não houve um rompimento, né? Aí, então, se fragmenta, né, devido a essas revoltas, várias revoltas, né? Surgem muitos livros apócrifos ali. E o Império Romano começa a governar no ano 63 a.C. e ele vai até o ano 476. Né? Durante o Império Romano, né, teve muitas divergências, né? Inclusive a destruição do templo no ano 70 pelo Imperador Tito, né? Ali faz também parte da profecia, que está nas Semanas de Daniel, falando um pouco das Semanas de Daniel, né, sobre o Império Romano. Daniel, no seu sonho, né, ele tem um anjo Gabriel aparece para ele, né, Deus revela, mas também dá explicação, né, que não vou entrar na parte escatológica, mas vou pincelar, que eu acho que é importante a gente falar disso, né. Daniel é revelado ali 70 semanas, né,
nessas 70 semanas que Deus revela, tem que se cumprir 7 maravilhas, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Era abolir o pecado, destruir a iniquidade, acabar com a injustiça, expiar a injustiça, ungir o santo dos santos, né? Selar a profecia e selar as visões, né? Ou seja, e a gente vê no dia de hoje que não acabou, né? Que essas maravilhas não foram cumpridas, o pecado não acabou, a injustiça não acabou, como a gente vê Abacuque ali clamando, até nos dias de hoje, né, a gente vê a injustiça, né? Existem pessoas clamando diante de Deus a injustiça, querendo o sangue deles clama pela justiça, né? Ou seja, dessas 70 semanas, né, o anjo revela a Daniel que são 7 semanas, mais 62, que dá 69 semanas, né, e fica restando uma semana. Essas semanas são semanas de anos, né, que fala também lá na profecia que o fim dessas 69 semanas é com a nascida do ungido, né, que seria do Messias, de Cristo, né. Então, a partir dali, né, como encerra essas 69 semanas, né, são 7 mais 62, são semanas de ano, então um período de 485 anos, e a partir dali, a grande questão, irmão, é essa última semana, né? Existem os preteristas, né? Existem os idealistas, existem os historicistas, existem os futuristas, né? Uns acham que essa semana já se cumpriu, alguns acham que metade dessa semana, porque ela fala de um tempo e uma metade de tempo, né? Metade dessa semana se cumpriu e outra metade é literal. Ou os futuristas, né, acreditam que essa 7ª semana corrobora com o livro de Apocalipse, porque lá em Daniel também fala, né, a revelação que ele tem do trono que sai chama dos olhos, né, do homem, que seria a figura de Deus, da pureza, branco, né, ao seu redor tem chamas de fogo, esse fogo seria o juízo, fala do filho desse homem, que é chamado lá em Daniel de ancião de dias, que é esse termo muito curioso, né, ancião de dias porque significa que ele é eterno, né, os dias para o Senhor é eterno, mas é um termo que é só usado lá, né, anciãos de dias, né, e fala, né, desse chifre, né, ou seja, o Império Romano, ele perseguiu os judeus, tiveram ali 10 imperadores até o final do Império, começando com Nero, terminando com Diocleciano, e muitas vezes, nós glamorizamos, né, a perseguição. Foi necessária, Deus usou sim, mas Deus poderia usar outros métodos, né? Aí com o Império Romano, né, criada a Pax Romana, essa Pax viabiliza que o evangelho, a troca de informações, o comércio, né, a navegação fosse mais tranquila, seria um império de paz, né? E as províncias de paz eram controladas pelo Senado, né, e as províncias de guerra eram controladas pelo Império, né? E ali, né, o Império Romano, naquele momento, tinha todo esse controle, né? Isso viabilizou que o evangelho chegasse, né, aquelas viagens que nós vimos do apóstolo Paulo fazendo, várias viagens, até mesmo ele preso em Roma pregando o evangelho. Muitos soldados romanos se converteram ao evangelho, né? Na história da igreja, né? Não é o tema aqui, mas na história da igreja fala de 40 soldados, né, que se converteram ao evangelho. Eles foram condenados à morte, colocaram numa piscina totalmente gelada, né, e ficaram ali até morrer, eles cantando, né. E a gente vê que muitos soldados romanos também tiveram essa função de levar o evangelho. Se convertia e nas suas viagens levava o evangelho, ou seja, a Pax Romana também contribuiu juntamente com a helenização do mundo, né? E como eu disse, né, a palavra mártir muitas vezes hoje as pessoas glamorizam demais, né? A palavra mártir significa testemunho, né? Mas ela ganhou esse contexto, né, porque muitas pessoas sofreram ali. E Diocleciano, ele faz uma perseguição severa, né, no Império Romano, mas também ele faz uma perseguição intelectual. Ou seja, ele começa a proibir a Bíblia, usa pessoas para entregar a Bíblia, né? Ou seja, querendo abolir a palavra de Deus. Porque ele viu que matando não adiantava, né? Prendendo não adiantava, né? Estava até acontecendo um grande problema, né, no Império Romano, que muitas pessoas queriam morrer, né, com a promessa do Messias, né, do céu, né? E ali nós vemos que Deus usou bastante, né, os irmãos naquela época da primeira igreja. Foi um período muito difícil, né? Não devemos glamorizar, mas sim lamentar e ressaltar que Deus está no controle de tudo. Inclusive tem um termo, não sei se a irmã conhece, as pessoas usam bastante, né?
nós tivemos o Antigo Testamento, nós tivemos o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a figura de Deus, o Novo Testamento, a figura de Jesus Cristo. Nós teríamos um terceiro testamento, né? Seria a figura do Espírito Santo e os pais da igreja, porque também foi um crescimento ali espiritual muito grande, desde a definição do cânon, porque esses livros apócrifos, né, que surgiram nessa época, no período helenístico, Jesus não faz menção, né? Mas alguns livros a gente vê que tem conteúdo histórico. Por exemplo, o próprio livro de Flávio Josefo, né, fala da revolta dos Macabeus. Eu estava lendo ele, no capítulo 8 ele fala sobre isso. Ele fala da plenitude do tempo, esse lugar que é preparado, esse tempo certo, né, que Gálatas 4:4 fala, né, que o Messias nasceu exatamente naquele tempo. Se nascesse em um tempo diferente, o evangelho não se expandiria, né, de tal forma. Ou seja, a plenitude do tempo agora é a realização completa, né? Os judeus ansiavam por um libertador. Eles queriam um libertador que lutasse com asas, mas veio um rei que trouxe um reino muito mais do que um reino de batalhas, né? E a gente percebe que a plenitude do tempo é a chegada de um Deus que era e é eterno, passa a ser temporal na figura de Jesus Cristo, né? Um Deus que é transcendente e agora é imanente, ali fazendo parte, convivendo com as pessoas, né? Um Deus que é todo santo, vivendo com pecadores, né? Veja que é uma coisa, uma qualidade de Deus que nos deixa até arrepiado, né? De Deus sair da sua majestade, da sua transcendência e viver no meio de pecadores, né? Diante dessa realidade, né? Isso que eu creio que foi bastante importante. Então, assim, é uma contribuição assim, riquíssima e que Deus usa, né? Usou essas culturas, a cultura grega, a cultura romana, mesmo no paganismo, mesmo no pecado, mas para o cumprimento, né? Para esse advento do Messias e a expansão do cristianismo. Então, assim, como é bom a gente saber que o nosso Deus, ele fez uso, né? Dessas nações para a concretização dessa plenitude dos tempos, chamada plenitude dos tempos. Essa questão da universalização do idioma grego, que foi uma propagação, né, trouxe uma aceleração na propagação das boas novas, a tradução do Antigo Testamento para o grego, né, dando acesso àquela época ali das pessoas terem o conhecimento acerca da palavra de Deus. A filosofia grega também contribuiu para a aceitação das boas novas, porque as boas novas ela era tida como mais uma filosofia, e aí houve espaço também para a aceitação das boas novas. Aí a cultura romana, o sistema jurídico, político romano também, que inovou na ocasião, a Pax Romana que o irmão Augusto falou, né, que favoreceu os povos, a disseminação do cristianismo através dessa Pax Romana, o intercâmbio entre os povos, a construção através da construção das estradas, da segurança que havia também nessas viagens, como o irmão também falou. Então, contribuição essas que nós temos e que louvamos ao nosso Deus por ter feito uso desses povos, né? E hoje temos sido alcançados pelo Evangelho, por essa palavra. Agradeço também a participação do irmão Augusto pela sua contribuição neste Responde Aí. Que Deus continue te abençoando você, sua casa, sua família, sua esposa, né, irmã Jeane, que vocês são um casal que nós conhecemos e que nós temos um grande carinho, uma grande estima, uma grande admiração também. Deus continue abençoando a sua vida, irmão Augusto, suprindo cada uma das suas necessidades, que você continue sendo esse porta-voz da mensagem, do Evangelho e nesse conteúdo histórico também que o irmão tem e que acrescenta muito às nossas vidas. Claro, irmã. E você está com as palavras finais, as considerações finais. Eu quero agradecer a toda a família Galvão, né, que está envolvida nesse trabalho, que Deus continue abençoando. Amém. Falar da palavra de Deus, né, traz cura, traz libertação, traz renovo para a nossa vida, né, que Deus continue abençoando o trabalho da irmã. Esse canal vai crescer em nome de Jesus, né, vai atingir muitas vidas. Nada resiste ao trabalho e à fé, né, que a irmã continue nesse trabalho. Eu que sempre acompanho, né, acompanho desde que a irmã veio para a igreja, né. Eu lembro de algumas participações. A que mais me marcou foi de um rapaz que é pastor lá em Recife, eu não lembro o nome, que ele falou que estava dando um curso de teologia lá aos congregados, para a igreja, né.
Achei muito interessante isso, porque eu não sou formado em teologia, né? Mas eu participei de um curso de teologia básico de 6 meses na igreja, né? E essa perseguição que Diocleciano fez, essa perseguição intelectual acontece hoje, né? Nunca se teve, irmão, tantas pessoas formadas na igreja, mas um absoluto analfabetismo bíblico que a gente vive hoje. A gente via que antigamente, a irmã que ia ter um tempo de estrada, não se tinha tanta oferta de cursos bíblicos online, de pessoas instruídas, mas hoje a gente vê que essa entrevista com aquele pastor me marcou muito por isso, né? Porque eu vim de um trabalho desse. Eu fiz um curso de 6 meses que parecia que foram uma eternidade, porque ali, né, conversando com os irmãos, né, que muitas igrejas têm essa atitude, né, de estar levando conhecimento, porque muita gente tem o preconceito, vou aprender teologia, eu vou perder a inspiração de Deus. O que é isso? Deus fala através da sua palavra. Quando você está fazendo o seu esboço no seu computador, Deus está falando com você através da sua palavra, né? Então, estudar a Bíblia é estudar Deus. Então, eu vejo que isso é importante. Esse trabalho visa isso, né? Estimular principalmente as pessoas que assistem, né? A buscar uma informação ou outra, enriquecer, né? Através da Bíblia, através da palavra de Deus. Agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe toda a família. Amém. Amém, irmão Augusto. Deus continue te abençoando também. Um abração. Outro, tchau. Tchau.